Olha, tem um quebra-cabeça na política brasileira que muita gente tenta entender. Como pode um país que, em sua maioria, se diz socialmente conservador, ter elegido um partido de esquerda para a presidência 5 vezes? Parece um paradoxo, né? É essa questão que a gente vai tentar desvendar aqui. Então, a grande pergunta que guia nossa análise é exatamente essa. Sabe, pesquisas mostram que a maioria dos brasileiros tem posições mais conservadoras em pautas como legalização do aborto e das drogas. Então, como é que um país com essa base de valores acabou elegendo o PT por 5 mandatos presidenciais? É essa contradição aparente que vamos explorar a fundo. E para a gente começar a desembolar esse nó, o primeiro passo é olhar para dentro do próprio movimento conservador. Existe um debate, e um debate bem quente, sobre qual seria a estratégia certa para vencer as eleições. E como vamos ver, existem duas visões que são praticamente o oposto uma da outra. E aqui estão os dois lados dessa briga de estratégias. De um lado, tem a turma que a gente pode chamar de pragmática. Eles enxergam a política como a arte do possível, sabe? Defendem que é preciso construir pontes, conversar com o centro para formar uma maioria. Já do outro lado, tem a ala da pureza ideológica, que bate o pé e diz que a base conservadora já é maioria e que qualquer passo em direção ao centro é uma traição dos próprios valores. Essa corrente mais pragmática, como está articulado aqui, acredita que uma eleição não se ganha só com a torcida organizada. A verdadeira disputa é pelo eleitor moderado, aquele que não está nem no extremo nem no outro. E isso quer dizer o quê? Que um candidato de direita, para ter chance de verdade, precisa estar disposto a negociar e, como diz a frase, engolir muitos sapos, para conseguir montar uma coalizão vitoriosa. Já a visão oposta parte de um ponto completamente diferente, a de que o Brasil já mudou. Quem defende essa ideia olha para as pesquisas de opinião e conclui: nós já somos a maioria. Logo, a estratégia tem que ser o contrário do pragmatismo, nada de ceder. A aposta aqui é que defender as pautas conservadoras com unhas de dentes, com firmeza, vai por si só acordar e mobilizar essa maioria silenciosa. Mas calma aí que a história não é tão simples assim. Existe uma outra camada nessa análise toda. Um fator que talvez explique por que o eleitorado que se diz conservador nem sempre vota em candidatos conservadores. E, no fim das contas, tudo pode se resumir a uma questão de prioridades econômicas. Para entender isso, a gente precisa conhecer um conceito-chave, o do eleitor estatista. E atenção, isso não tem a ver com ser de esquerda ou de direita nos costumes, mas sim sobre a relação da pessoa com o Estado. É aquele eleitor que enxerga o governo como grande provedor de soluções, de benefícios, de ajuda. Pois é, e essa citação aqui, ela resume a ópera, né? A tese é que na hora do voto, o desejo por um programa de assistência do governo muitas vezes acaba pesando mais do que as convicções morais ou de costumes. A promessa do tal almoço grátis pode acabar falando mais alto do